Olá, mais uma vez nós estamos juntos, dessa vez é um cenário um pouco diferente. E a gente vai estudar hoje a carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon, ela foi a carta mais pessoal que Paulo escreveu. Ela é uma das epístolas da prisão, que nós chamamos, quando Paulo esteve aprisionado pela primeira vez, ali por volta do ano 60, 61, em Roma. Ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E a carta de Filemon, a carta de Paulo a Filemon, é uma carta muito pessoal, a carta mais pessoal que ele escreveu, a gente vai ver isso por quê. Mas ela é uma carta de extrema importância porque ela trabalha a doutrina bíblica do perdão. Perdão é uma coisa que todos nós temos dificuldade de conceder ao próximo, e muitas vezes essa dificuldade ela é fruto de uma visão errada que nós temos acerca do perdão e também acerca de nós mesmos e da pessoa a quem nós devemos perdoar. Nós queremos muitas vezes ser perdoados, mas nem sempre nós queremos oferecer, dar o perdão para o próximo. E a minha expectativa, estudando essa carta, Filemon, é que nós juntos entendamos o que a Bíblia fala sobre isso e tiremos lições práticas para a nossa vida a respeito desse assunto, ok? Então a gente vai olhando a carta aí com alguns recursos diferenciados e vamos ver o que a gente consegue fazer nesse tempinho que a gente tem juntos, ok? Então eu chamei esse estudo aí de a carta a Filemon, uma perspectiva bíblica do perdão. Muitas pessoas têm ideias variadas acerca do que é perdão, né? Então a gente vai ter muitas vezes opiniões diferentes do que é perdão, acerca do conceito do que é o perdão, e isso eu quero trabalhar isso rapidamente com você. O primeiro conceito que a gente tem aí de perdão é uma pessoa, é uma espécie de liberdade, alguém que estava preso e agora não está mais preso. Outra ideia com relação ao perdão é a ideia de reconciliação de duas pessoas que estavam distantes e agora estão novamente próximas, juntas, né? Outra possibilidade aí, eu acho que esse desenho, essa arte, ela retrata muito bem, né? Que é uma ideia antigamente de corrente, de prisão, e agora essa liberdade após a realidade do perdão. E uma última aí, essa realidade aí, de novo, de uma pessoa que estava presa e que agora tem a liberdade por conta especificamente aí do perdão. Tá? Então, perdão envolve essa ideia de liberdade, e a falta de perdão, naturalmente, é um conceito que é visto por muitas pessoas como uma espécie de aprisionamento, e é isso mesmo. Eu quero começar com uma frase do John MacArthur. John MacArthur vai dizer assim: você nunca será mais semelhante a Deus do que quando você perdoa. Você nunca será mais diferente de Deus do que quando você não perdoa, ok? Então a gente tem algumas informações que são interessantes aqui nesse texto que John MacArthur falou pra gente aqui. Então ele faz algumas considerações aqui, né? Ele vai falar pra gente o seguinte: você vai ser mais parecido com Deus, mais semelhante a Deus no momento em que você perdoar o seu próximo. Mais semelhante no momento que você perdoar. Mais semelhante quando você perdoa, ok? Então, a primeira coisa que a gente já está vendo aqui que tem extrema importância é o fato de que o perdão, ele é uma imitação daquilo que Deus faz por nós. Mas a frase dele continua, ele vai dizer assim: você nunca vai ser mais diferente de Deus, mais diferente do que quando você, o quê? Não perdoa. Não perdoa, ok? Então essa frase por si só já é uma convocação a você e eu pensarmos que o perdão é uma coisa intimamente ligada a Deus e que nós não perdoarmos é algo totalmente diferente daquilo que Deus faz, Deus fez e Deus faz e fará por nós, ok? Então, vamos olhar para o texto, e para a gente olhar para o texto a gente precisa olhar quem são os personagens aqui do texto bíblico, só para você se familiarizar, né? Especificamente são 5 pessoas aqui, dentre as quais Paulo, Filemon e Onésimo são os mais importantes,
tá? Paulo é o autor da carta, na verdade é o escritor da carta a Filemon. Filemon é um rico senhor de escravos, tá? Então deixa eu colocar aqui que Filemon, ele é um senhor de escravos. Deixa eu ver se eu consigo aí escrever, tá? Filemon é um senhor de escravos. Ou seja, ele era um homem que era muito rico, tinha muito dinheiro, portanto ele tinha escravos. É bom a gente lembrar que a realidade dos escravos era uma coisa muito séria ali no Império Romano, eram milhões de escravos, tá? Haviam muitos donos de escravos, e Filemon era um deles, e muito provavelmente ali na igreja de Colossos havia mais do que Filemon como senhor de escravos. Então, se você olhar em Colossenses 4:1, a carta de Paulo a Colossenses foi escrita na mesma época que a carta de Filemon, como a gente falou no início. Lá em Colossenses 4:1, Paulo vai falar senhores no plural. Tratem os seus servos com justiça e com equidade. Tá? Então, isso nos leva a entender que havia mais de um senhor de escravos ali na igreja de Colossos, da qual ele fazia parte. E Onésimo, ele é um cabra-chave aqui, é uma pessoa extremamente importante, porque Onésimo muito provavelmente não, ele era um escravo fugitivo, tá? É importante a gente entender isso de Filemon. O que aconteceu foi o seguinte: Onésimo fugiu de Filemon, a gente não sabe quais são todas as informações a respeito do que aconteceu, por que aconteceu. E ele fugiu de Filemon levando o dinheiro de Filemon. E talvez tenha sido uma quantia grande que causou algum tipo de prejuízo a Filemon. Tá? Então a gente tem esses três personagens principais aí: Paulo como o autor da carta, o escritor da carta; Filemon como o dono de escravos, pertencente à igreja de Colossos, a igreja que provavelmente se reunia na própria casa dele; e Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemon. Tá? Então a gente vai olhar o texto e a gente vai tirar as conclusões que o texto nos indica. Tá? Paulo, ele começa a carta se chamando de prisioneiro de Cristo. Ok? Normalmente Paulo começa as cartas dele escrevendo que ele é um apóstolo, tá? Ou um servo. Dessa vez, Paulo escolhe se chamar de prisioneiro de Cristo. Tá? Então, lembrando o contexto aí, Paulo está preso em Roma quando ele escreve isso. E uma segunda pessoa que está com ele aí no momento da escrita é o irmão Timóteo. Tá? Timóteo era um cooperador de Paulo e ele estava com Paulo em Roma. A quem essa carta é direcionada? A você, Filemon. Ok? A você, Filemon, nosso amado cooperador. Tá? Então a gente já tem alguns elementos aqui que são interessantes. Paulo vai chamar ele de amado cooperador. Então a gente vê que Paulo tem Filemon em alta estima. Ele é uma pessoa por quem Paulo tem muito carinho. A irmã Áfia, então Áfia provavelmente era a esposa de Filemon, tá? E Arquipo ou Arquipa, muito provavelmente era o filho de Áfia e Filemon, nosso companheiro de lutas. Mas a carta também é destinada à igreja que se reúne na sua casa. Casa de quem? De Filemon. Tá? Por que essas informações elas são importantes? Tá? Como eu falei para você ali em Colossenses 4, a gente vê que mais de uma pessoa na igreja de Colossos era dona de escravo. Então essa carta aqui é uma carta em qual Paulo vai apelar para Filemon para que ele tenha uma atitude correta para com o seu escravo. Então quando a carta também é direcionada à igreja, Paulo busca alcançar também outros donos de escravo que talvez estejam numa condição semelhante à de Filemon na escrita dessa carta, ok? Então a vocês graça e paz, era uma saudação comum ali de Paulo, tá? A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ok? Então ele fez essa breve introdução.
E aí ele vai fazer, a partir do versículo 4 até o final do versículo 7, uma retrospectiva acerca de como ele considera e como ele trata Filemon. Ele começa dizendo assim: eu sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações. Não é que Paulo fica o tempo todo orando, mas o fato é que sempre que ele ora, ele agradece a Deus pela vida de Filemon, de você. Tá? Por quê? O próximo versículo vai deixar isso claro. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, então da sua fé, e também do seu amor. Tá? São dois elementos aí importantes: fé e amor. Fé em Cristo, resultando no amor para com os santos. Ok? Então Paulo aqui ele está agradecendo, mas no momento que ele agradece, ele automaticamente já está colocando algumas implicações aí. Ele está dizendo: o fato de você crer em Cristo, isso muda ou isso transforma a sua maneira de lidar com o próximo. Tá? Sempre que eu lembro de você por causa do que eu ouço a seu respeito, tá? Eu oro para quê? Para que a comunhão que procede da sua fé, mais uma vez aí a ideia da fé, tá? Seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que nós temos em Cristo. Paulo está dizendo então que ele ora para que o procedimento de Filemon seja constante, ele continue, e isso faça com que as pessoas percebam da realidade que nós temos em Cristo. Ok? Então é muito interessante a gente ver que a nossa vida ela pode ser uma espécie de aula para as pessoas que estão ao nosso redor acerca do que é ser uma pessoa transformada por Deus. E olha que ele vai falar: o seu amor, mais uma vez, então, a gente tem de novo aí, né, a ligação aqui, fé e amor, tá? Tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Tá? Então aqui muito provavelmente a gente deve ter algum tipo de desânimo, a gente tem algum tipo de frustração, e o que Paulo está dizendo aqui é: a sua atitude, por conta da sua fé em Cristo, o seu amor para com o próximo, tem reanimado aqueles que estão ao seu redor. Olha que interessante a gente parar para pensar mais uma vez na influência que a nossa atitude ela pode ter nas pessoas ao meu redor. E repare que Paulo está chamando ele de irmão, tá? Então essas são duas coisas importantes aqui: irmão, deixa eu ver por quê, e a ideia de reanimar, tá? Então Paulo, antes de fazer qualquer pedido para Filemon, ele vai falar para Filemon do carinho que ele tem, por conta das evidências que ele tem, e ele pede na sua oração para que Filemon continue com esse bom procedimento. Aí agora a gente vai para a parte principal do texto, tá? A introdução já foi, a gratidão dele pela vida de Filemon já foi, e agora a gente vai tratar do pedido de Paulo em favor de Onésimo, e a gente vai entender o que Paulo está falando aqui. Por isso, ou seja, pelo que eu acabei de falar, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar, tá? Em Cristo eu tenho essa liberdade. Mandar o quê? Ele cumprir o seu dever, ou seja, ele obedecer a Deus, tá? Então eu, como Cristo, tenho essa liberdade de chegar ao meu irmão e exortar o meu irmão para que ele obedeça a Deus. Ao invés disso, olha o texto: prefiro fazer um apelo, com base no quê? No amor. Olha que legal, tá? Deixa eu ver novamente essa palavrinha como algo importante, essencial aqui no texto de Paulo a Filemon. Eu, Paulo, agora velho, também prisioneiro de Cristo. Ele faz questão mais uma vez de mencionar que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo, eu quero fazer um apelo, então esse aqui é o apelo dele. Em favor
tá? Fica imaginando o Filemão lendo a carta aí. Em favor do meu filho Onésimo. Epa, pera aí, dá uma parada aí. Fica imaginando aí Filemão lendo a carta, e até aqui foi tudo bem. Uau, que legal, ele está feliz com o meu comportamento, ele ora pela minha vida, muito bom. Eu quero fazer um apelo. Pode falar, Paulo? Eu quero fazer um apelo em favor do meu filho Onésimo. Eu fico imaginando qual deve ter sido a reação de Filemão quando ele leu esse nome. Embora Onésimo fosse uma espécie de apelido, não era nem tanto um nome comum, esse Onésimo aqui é uma pessoa específica, como a gente falou no começo, porque ele roubou o seu senhor e fugiu, tá? O que acontece? O senhor de escravo, dono de escravo, ele tinha autoridade, inclusive, para mandar matar o seu escravo se ele assim entendesse que deveria acontecer. E essa situação específica de Onésimo fugindo depois de roubá-lo era uma situação que comportaria, caso Onésimo quisesse, a pena capital. Então Onésimo poderia sim, entre aspas, legitimamente ser morto pelo crime que ele cometeu de roubar o seu senhor e fugir. Mas, olha o que acontece. Antes da palavra Onésimo, a gente tem duas palavras que são de extrema importância. Meu filho. Meu filho. A gente tem... O que eu quero dizer com isso aqui? Tá? Eu quero dizer o seguinte. Antes e depois. Onésimo antes era um escravo, agora ele é um filho. Opa! O que mudou do antes para o depois? Justamente o que tem aqui, está muito mal desenhado aqui, mas é a cruz. Se você olhar a continuidade aí do que Paulo escreveu, tá? A gente está aqui, que eu gerei enquanto eu estava preso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Onésimo veio até mim em Roma, encontrou comigo. Em Roma eu preguei o evangelho para ele e Deus transformou a vida dele. Então, Onésimo tem uma condição antes de encontrar com Paulo, e agora a condição, que é a condição onde ele se encontra, na qual ele se encontra, desculpe, é uma condição diferenciada. Ele agora é filho, considerado filho, que eu gerei enquanto estava preso. Perceba aí o que a gente chama de providência divina. Providência divina. É o fato de que Deus trabalha todas as coisas na história para os seus propósitos. E foi isso que aconteceu. Ele permitiu que Onésimo fugisse roubando o seu senhor. E quando isso aconteceu, ele se encontrou com Paulo, Onésimo se encontrou com Paulo. Agora, pensa comigo, qual é a probabilidade desse homem, Onésimo, se encontrar com Paulo numa cidade tão populosa quanto Roma? A probabilidade é mínima, é pequeníssima, muito pequena, tá? Mas ele se encontrou lá. E no momento que ele se encontra, de novo, Paulo prega o evangelho para ele e a condição dele muda de escravo para filho. Mas não só isso, olha o versículo 11, ele fala assim: antes ele era inútil. Olha o contraste aqui, por quê? Agora ele é útil. Mesmo sendo escravo, Paulo está dizendo que ele era inútil, mas agora ele é útil. E essa palavra útil é justamente a palavra onésimo. Então ele faz um jogo de palavras aqui. Agora ele é onésimo. Antes ele não era onésimo, agora ele é onésimo. Ele é útil para quem? Para você, Filemão, e para mim. Perceba o que está acontecendo aqui, tá? A gente tem um homem que é escravo, que é gentil, Onésimo não era judeu, tá? E ele era ladrão fugitivo.
fugitivo. Essa era a condição dele antes, tá? Então Paulo vai falar, ele era inútil antes, porque ele era um escravo, não porque ele era um gentil, não é isso, mas a condição dele era de uma pessoa que tinha tudo contra o seu favor, ou algo tudo desfavorável a ele. Mas agora que ele é uma pessoa regenerada por Cristo, ele mudou totalmente a condição dele de forma que eu posso chamá-lo de filho. E aí o que Paulo fala? Eu estou mandando ele de volta para você, Onésimo, então provavelmente Onésimo deve ter sido o portador da carta. O carteiro, o cara que chegou para entregar a carta para Paulo, você fica imaginando, para Filemon, você fica imaginando a situação. E eu estou mandando ele para você como se fosse eu mesmo entregando essa carta. Esse é o carinho com o qual eu quero que você trate Onésimo. Eu gostaria de manter Onésimo comigo para que ele me ajude em seu lugar enquanto estou preso pela causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Olha o que Paulo está fazendo aqui. Onésimo vai para Roma, se encontra com Paulo, ali ele é transformado. Paulo chega para Onésimo e fala o seguinte, você tem que voltar para o seu Senhor. E o que ele decidir a seu respeito é o que eu vou fazer com você. Eu gostaria que você ficasse aqui comigo, Onésimo, me ajudando, mas quem tem autoridade sobre você é o seu Senhor. Por isso eu vou andar para você e eu quero a permissão dele para fazer isso, tá? Para que tudo que você fizer, continuando o texto ali, versículo 14, para qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Talvez ele quem? Onésimo, tá? Tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Olha que bonito que ele está falando aqui. Separou de você por algum tempo, Deus o tirou dele, Onésimo de você, por algum tempo, para que você o tenha para sempre. Não mais como escravo, a condição anterior dele, mas acima de escravo, como o quê? Irmão. Olha aqui mais uma vez o contexto do amor. Mais uma vez o contexto do amor. Mais uma vez o contexto do amor. Eu preciso enfatizar isso. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Opa! Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, o valor dele é gigantesco para você, porque ele é um cristão. Ele não é mais um ladrão, ele é um cristão. Assim, se você me considera, e aqui essa condicional traz a ideia de uma vez que você me considera, já que você me considera companheiro na fé, receba-o. Esse é o pedido de Paulo. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Ok? Olha o versículo 18. E esse versículo, ele é central aqui no que a gente está vendo. Tá? Acabou apagando aqui. Receba-o. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha o versículo 18, esse versículo ele é importantíssimo para aquilo que a gente está estudando aqui, tá? Eu vou sublinhar ele, porque esse versículo ele é extremamente importante aqui, é o versículo chave da carta. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Por que esse versículo é chave? O versículo é chave porque ele fala justamente do que aconteceu conosco e Jesus Cristo na cruz. Nós não tínhamos como pagar o preço pelo nosso pecado. E o que Deus fez foi colocar na conta de Jesus o nosso pecado. Então esse versículo aqui é uma ilustração do que Deus fez conosco em Cristo.
perdoando a nossa dívida. Perdão. Esse versículo, ele é o versículo chave do texto. Por quê? Porque ele está falando assim, se ele o prejudicou em algo, ou seja, se algo que ele está devendo para você, coloca na minha conta. E Paulo vai dizer assim, eu escrevo de próprio punho, eu pago a você. Se ele está devendo, eu pago a você. Justamente o que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz. Há um texto bíblico que vai falar que Jesus Cristo, ele rasgou o escrito de dívida que existia com relação a você e a mim. Que é justamente isso. O preço que nós deveríamos pagar pelo nosso pecado, Jesus Cristo se dispôs a pagar na cruz e pagou integralmente por nós. E aí ele fala assim, sim, meu irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. E aí ele vai falar o quê? Reanime o meu coração em Cristo. Você viu isso em algum lugar? Logo no comecinho, quando Paulo está ali falando, os versículos 4 a 7, acerca das características de Filemão, ele vai falar que Filemão, ele é alguém que reanima os santos com a atitude dele. E mais uma vez ele fala justamente isso. Continue fazendo, inclusive essa é a oração de Paulo, se você olhar e voltar ali, nos versículos 4 a 7. Continue reanimando. E ele fala, reanime o meu também, com uma atitude correta em relação a Onésimo, ok? E aí, ele conclui a carta dizendo assim, eu escrevo a você, certo de que você me obedecerá e fará, olha que legal aqui, ó. Você vai fazer ainda mais do que eu estou te pedindo. Ainda mais. Você vai além. O cristianismo, ele é um estilo de vida que ele vai além daquilo que é básico. Por quê? Por causa do amor. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças à sua oração espero ser restituído a vocês. Epáfras é mencionado lá na carta aos Colossenses, provavelmente era o pastor da igreja de Colossos. Ele foi visitar Paulo lá em Roma e por conta disso ele provavelmente foi preso, tá? Então ele foi preso. Epáfras, seu pastor, está mandando um abraço para você. Assim como também Marcos, né? Esse aqui é o João Marcos. E também Aristarco, Demas e Lucas, o evangelista, meu cooperador. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Tá? Então Paulo faz esse apelo a Filemão para que Filemão perdoe Onésimo, receba Onésimo de volta como um irmão em Cristo, não mais como um escravo. E Paulo está certo de que Filemão vai fazer mais do que ele está pedindo. Há um desenho aí que eu achei interessante, né? Que é perdoar ou não perdoar. Obviamente isso é uma arte, mas ela retrata muito bem essa realidade, né? O caminho e a realidade da pessoa que perdoa, ele é um caminho bonito, ele é um caminho claro, ele é um caminho maravilhoso. Enquanto o caminho da pessoa que não perdoa é um caminho deserto, é um caminho árido, é um caminho feio, é um caminho que parece não ter nada a oferecer. Eu quero voltar para a frase do John MacArthur, ele, mais uma vez, ele diz, você nunca será mais semelhante a Deus do que quando você perdoa. E você nunca vai ser mais diferente de Deus do que quando você não perdoa. Eu quero mostrar para você alguns versículos antes da gente ir para a parte prática. Porque você deve estar falando assim, Henrique, na teoria isso é bonito, mas você não sabe qual é o meu caso.
Ué, você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece a minha sogra, você não conhece o meu filho, você não conhece o meu chefe, você não conhece aquele meu colega de trabalho que passou a perna em mim. Ok. Eu quero olhar para os versículos e a gente vai tirar algumas conclusões com relação a isso aí. O primeiro versículo está lá no Salmo 103, olha comigo para a tela, e vai dizer assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor. Seu de quem? De Deus. Ok. O seu, de Deus. Tá? Para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para onde? Longe de nós. Longe de nós. As nossas transgressões. Ok? Então o amor de Deus ele é grande e por conta disso ele afasta de nós, ele manda para longe as nossas transgressões. Olha o que Miqueias, o profeta Miqueias vai falar no versículos 18 e 19 do capítulo 7 do seu livro. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tá? Obviamente, isso aqui é uma linguagem figurada, Deus não se esquece. A gente sabe que Deus ele é onisciente, ok? Então Deus não se esquece. Mas por que ele está usando essa linguagem? Porque essa linguagem tem tudo a ver com perdão. Ele está falando sobre perdão aqui. Né? Vamos continuar o texto, depois eu explico isso. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Ok? Amor. Então a primeira coisa aqui que a gente pode fazer um link é a ideia de você esquecer a transgressão. A gente vai ver o que quer dizer essa ideia esquecer. Ela é uma evidência de amor. De novo terás compaixão de nós. Ele está falando assim, nós pecarmos, o Senhor vai ter compaixão de nós de novo. Pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados. Atirarás todos os nossos pecados. Sabe o que quer dizer todos? Quer dizer 100%. Todos os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar. O poeta vai dizer, no mar do esquecimento. E há um comentário uma vez que eu vi que uma escritora ela diz assim, que nesse mar existe uma plaquinha que está dizendo proibido pescar. Nesse mar está proibido pescar. Ok? O que é essa ideia de esquecer? É não levar em consideração. Ok? O conceito de perdão não envolve esquecer a ofensa, mas envolve você lidar com aquela ofensa da maneira que é correta. É não levar em consideração aquela ofensa quando você estiver tratando com aquela pessoa que te ofendeu no passado. Não é esquecer. Porque Deus não se esquece, Ele é onisciente, ok? Então a gente precisa corrigir isso, porque muitas pessoas acham que é esquecer. Ah, eu não esqueci aquilo que ele fez ainda. Pode ser que você não se esqueça pela vida inteira o que a pessoa fez. Mas a questão é você não levar em consideração aquilo que ela fez contra você quando você estiver tratando com ela, ok? Efésios 4:32, outra carta que foi escrita aí na época da prisão, do aprisionamento, o primeiro aprisionamento de Paulo, ele vai dizer assim, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente. Agora olha aqui, como que você deve perdoar? Aí que pega. Como Deus perdoou vocês em Cristo. Qual é o padrão? Como Deus. E como que ele fez isso? Não levando em consideração as coisas que nós fizemos contra ele quando ele trata conosco. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para o Henrico, ele não vê o pecado do Henrico. Ele vê a justiça de Cristo.
Então ele me trata de acordo com a justiça de Cristo e não com o meu pecado. E é interessante que essa passagem de Efésios 4 é justamente o momento em que Paulo está trabalhando na sua carta a antiga realidade do cristão quando ele não era regenerado ainda, em comparação com a nova realidade em Cristo. Tá? Então ele falando, você antes mentia, agora você tem que falar o que é correto. Você roubava, agora trabalhe, não roube mais. E aqui ele está falando, longe de vocês as atitudes que são contrárias ao perdão. Pelo contrário, você tem que ser bondoso e compassivo para com o seu próximo, perdoando o seu próximo, agora que você é regenerado, como Deus, o padrão, ok? Deus então é o padrão, em Cristo vos perdoa. Tá? Vamos para a parte prática aqui. Eu quero concluir, não quero demorar. De novo, você fala para mim, Henrique, você não conhece o meu patrão, você não conhece o meu vizinho, você não conhece a minha avó, você não conhece o meu neto. Ele me ofendeu demais, ela me ofendeu demais. Enquanto isso pode ser verdade, e é possível que essa seja a sua realidade, você está extremamente ofendido pelo que essa pessoa fez contra você. Eu queria lembrar você, e aí tem uma imagem aí na sua tela, que o padrão para o nosso perdão, de novo, o padrão é o padrão que Deus nos ofereceu em Cristo. Ou seja, a minha ofensa contra Deus, ela é gigantesca. Minha. Para com Deus. Ao passo que a ofensa do próximo contra mim, ela é um pontinho, ela é minúscula. Em comparação à ofensa que eu fiz ao Deus que é santo. Isso aqui é um N, tá? Não é um M. Então, o que acontece? Quando eu estou diante da realidade da cruz, a coisa muda totalmente. Porque eu estou sendo chamado por Deus para perdoar o meu próximo que ofendeu a mim de uma maneira mínima quando comparado àquilo que eu fiz com relação ao Deus que é santo. Não importa o tamanho do que a pessoa fez contra você. Não existe a mínima comparação com relação ao que você fez para com Deus e que Deus te perdoou em Cristo. Há uma segunda uma ilustração aí. Quando a minha visão ela é horizontal, eu estou olhando só aqui, vamos dizer assim, para o próximo, a minha visão é deturpada. Mas quando eu sou obrigado a olhar para a realidade da cruz, qualquer ofensa que é feita contra mim, ela é infinitamente menor do que aquilo que eu fiz contra Deus e que Deus em Cristo me perdoou. De forma que eu sou chamado a repetir aquilo que Deus fez em Cristo para com o meu próximo. O perdão não é uma coisa simples. Mas o perdão é uma coisa possível porque o que habita dentro de nós é o Espírito de Deus. E uma das funções que o Espírito Santo tem é de nos capacitar a obedecer. Não é uma força que vem de mim, não é uma coisa que eu sou capaz de fazer. Mas que o Espírito Santo atuando na minha vida é capaz de fazer. Paulo chama Onésimo a um perdão que não é pequeno. Porque ele foi roubado, ele foi prejudicado por uma pessoa que fugiu e que, segundo as leis daquela época, poderia ser morto. Mas sabe o que acontece? A tradição vai nos dizer que Onésimo, mais para frente, se tornou bispo na igreja de Éfeso. Ele se tornou um pastor lá. Isso implica naturalmente em nós entendermos que Onésimo não apenas
recebeu, desculpa, Onésimo não, Filemão, não apenas recebeu Onésimo de volta, mas ele investiu na vida de Onésimo, de forma que Onésimo pudesse ser para outras pessoas aquilo que Paulo foi para ele. Alguém que levava a luz do Evangelho e ensinava ele a perdoar, como Deus havia perdoado a ele. Gente, o chamado para o perdão, ele é um chamado para todo cristão. A capacitação para o perdão, ela vem do Espírito Santo de Deus, ela não vem de nós. E no momento que eu perdoo, eu imito a conduta de Deus. E no momento que eu não perdoo, eu faço exatamente o contrário daquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Eu espero que esse breve estudo tenha sido um desafio para a sua vida, ele é um desafio para a minha vida. Perdoar não é uma coisa fácil. Mas como alegra o meu coração e como motiva o meu coração saber que quando eu perdoo, eu estou agindo igual ao meu Deus. E gente, como esse mundo precisa de perdão. E como é que o perdão pode ser uma ponte para que as pessoas que não conhecem a Deus venham a conhecê-lo, a admirá-lo e buscar viver a vida para Ele. A minha oração é que Deus te ajude a perdoar, me ajude a perdoar. E assim outras pessoas possam conhecer mais acerca desse amor de Cristo que é tão maravilhoso. E nos perdoa essa ofensa gigantesca. E nos capacita a perdoar uma ofensa tão pequena como qualquer ofensa que uma pessoa possa fazer contra um pecador como eu, em comparação àquilo que eu fiz contra um Deus que é totalmente santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Um abraço.